O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro, este é o Politicast e hoje eu vou conversar com você sobre a imunidade do presidente da República. No exercício do mandato, quem é eleito para chefiar o Executivo Federal pode quase tudo e se transforma num cidadão blindado, não estando, portanto, sujeito aos rigores da lei, que, teoricamente, vale para qualquer cidadã. Alguns líderes políticos optam por usar essa imunidade, testando seus limites e muitas vezes abusando da autoridade concedida pelo povo nas eleições diretas. Mas é preciso muito esforço para extrapolar a legalidade ao ponto de ser preso. Prisão em flagrante, então, impossível. O que só pode acontecer, a prisão não em flagrante, se autorizado pelo Congresso e anuência de 2/3 dos seus membros. Algo, convenhamos, difícil de acontecer, considerando o poder de nomeação do presidente da República. O artigo 86 da Constituição Federal garante que o presidente não pode nem ser responsabilizado por atos que não sejam aqueles realizados no exercício do mandato. Ao contrário do que pensam muitos afoitos comentaristas, o presidente pode sim dizer palavrão, xingar e ofender. Além do foro privilegiado, que abrange várias autoridades, a legislação constitucional transforma o presidente brasileiro numa espécie de imperador, que, para ser destronado, precisa cometer um crime grave. Não é qualquer crime. Os 2 processos de impeachment que levaram ao afastamento de Collor e Dilma estão mais relacionados à perda do apoio político de ambos no Congresso do que com a gravidade dos crimes que teriam cometido no exercício da presidência. É preciso ser muito, mas muito arrogante ou ignorante para não perceber que a Carta Política prevê que o governo só é possível com um trabalho colaborativo, que não precisa ser corrupto, entre executivo e legislativo. As atitudes e manifestações públicas do atual presidente da República poderiam ensejar o seu afastamento. Mas aparentemente, até agora, ele tem se beneficiado do efeito colateral que provoca o trauma político do impeachment. Nas condições atuais, a presidência só estaria ameaçada se houvesse o cometimento de um crime comum grave, previsto no Código Penal. No Congresso, o presidente tem uma situação extremamente complicada, que poderia levar à ingovernabilidade, não fosse a popularidade obtida nas eleições e mantida, mesmo considerando o desgaste natural imposto pelo exercício do governo, que acaba fatalmente provocando rompimentos e decepções. Alguns eleitores já manifestaram críticas e até lideranças políticas e empresariais já fizeram movimentos de afastamento do governo, provocando inclusive o rompimento do presidente
com o partido que usou para se eleger. Temos pela primeira vez na história desde a Constituinte um presidente da República sem partido. A Aliança pelo Brasil ainda não foi formalizado, mas até que tenha relevância no Congresso, o mandato atual já terá acabado, provavelmente. A questão teria causado uma crise política em qualquer governo, mas o atual encara o confronto com os congressistas como capital político para alimentar a militância, que tem buscado atacar sistematicamente qualquer tentativa de deslegitimar o mandato em exercício. Não são poucos os inimigos criados pelo presidente desde que assumiu há 13 meses no Congresso. Além da oposição lulopetista e de partidos à esquerda em geral, já existem muitos políticos de direita e conservadores que ainda não se posicionam publicamente, mas podem estar criando um parlamentarismo informal, com já várias demonstrações que pretendem desmoralizar Jair Messias. O processo de impedimento parcial, com atitudes como colocar em pauta ou não colocar em pauta medidas provisórias editadas pelo presidente, no é o caso dessa identidade digital, isso pode dar a entender na opinião pública que a presidência não tem poder. Para alguns cientistas políticos e lideranças extremamente interessadas, o presidente não conseguirá terminar o mandato, porque está nas mãos de políticos como Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, podendo ser impedido de governar por falta de apoio político, mesmo que não tenha cometido nenhum crime grave. Era o que eu tinha para hoje. Tire você suas próprias conclusões. De Campina Grande, falou Arquimedes de Castro. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.